Olá, alunos, alunas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta segunda unidade serão apresentadas formas mais complexas de amplificação de escala de tonalidade, além de textura em superfície curvas, compreensão da incidência da luz também sobre o objeto. Os conhecimentos adquiridos na unidade anterior eles serão aprimorados aqui através de alguns conceitos básicos, né? Neste nosso encontro, que serão fundamentais para a denotação de volume, contrastes e contorno. Então, nós vamos tratar aqui do desenho de observação, textura retícula e achuras de perspectiva intuitiva, onde vamos falar sobre a escala tonal e texturas. Para representar a sombra, volume e textura, o desenho deve fazer uso das achuras, tramas ou ainda de manchas esfumadas, né? Que serão ora mais saturadas e escuras ou ora mais leves e também claras, né? Será por meio dessas técnicas que serão vistas agora em maior profundidade nessa nova unidade, que você poderá representar aí a sombra, o volume e a textura. As achuras, também conhecidas como tramas, são formas simples e rápidas de fazer a denotação de forma, de textura, volume em objetos e até mesmo em formas humanas, como nós podemos verificar aí na figura ao lado, as diferentes formas de trama e luminosidade também aplicada a essas tramas. Então, todo objeto ele é iluminado por alguma forma ou fonte de luz. E essa forma de energia é refletida pela superfície dos objetos, nos proporcionando aí uma experiência das formas, material, volume e texturas, como eu disse que a gente pode observar aí bem como está na figura ao lado. As achuras elas podem ser divididas em algumas categorias independentes de forma, que apresentam diferenças, principalmente com relação à forma de se desenhar as suas linhas. Então, ela pode ser paralelas, elas podem ser cruzadas, elas podem ser unidirecionais, elas podem ser multidirecionais e até mesmo curvas e pontos, como a gente pode observar as diferentes tramas na figura ao lado. Essas tramas unidirecionais e com linhas paralelas são as mais aplicadas em superfícies regulares e ortogonais. Em superfícies mais complexas, os tramados mais utilizados são os multidirecionais e cruzados e curvos, como também podemos perceber as diferenças entre uma trama e outra. A escala tonal é outra técnica que podemos observar a diferenciação na tonalidade através de manchas mais escuras e mais claras. Isso vai depender da intensidade da iluminação. E mesmo assim, independente dessa intensidade, a gente é capaz de perceber a volumetria do objeto, nos remetendo aí a uma fotografia. Então, nós podemos observar que, além das achuras e tramas, a escala tonal ou esfumato em escalas graduais é uma técnica bastante utilizada para representar as características da superfície dos objetos, onde o esfumato ele é uma técnica artística usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades e seguindo aí a forma da superfície representada, ou seja, com movimentos circulares, espirais e até os movimentos elípticos. A partir do tramado ou da escala tonal, é possível proporcionar uma diferenciação entre a figura e o fundo, ou seja, o material e o ambiente que o rodeia, inclusive até da própria superfície que esse objeto se encontra. Então é possível a gente verificar aí na figura ao lado essa discriminação, e é possível também explorar as áreas mais iluminadas, né? O formato geométrico e as nuances da cor e da textura existente aí nesse objeto real. Quando falamos na representação de objetos complexos, um bom exemplo para fixação da técnica de aplicação de Ashura é elaborar o desenho de uma de nossas mãos, como podemos verificar aqui ao lado dessa figura, onde tem achuras paralelas, cruzadas, movimentos
cilíndricos, né? Eu quero fazer uma sugestão aqui para que vocês tentem representar a sua própria mão esquerda ou direita, caso seja canhoto, para fixar o uso dessa técnica de Ashura e trama para evocar a sensação do volume em superfícies complexas. E aí, anotem, esse exercício deverá ser enviado via e-mail institucional para oderito.oliveira@anhanguera.com para avaliação até o dia 6 de abril de 2020. Nessa altura dos nossos estudos, você deve estar se perguntando, por exemplo, qual é a técnica melhor que evidencia a denotação do formato curvo de um desenho em preto e branco, Ashura, trama ou escala de tons, qual é a técnica que é a sua preferida para superfícies curvas, ou não há diferença nenhuma entre elas. É importante que, primeiramente, pense de onde vem o foco de luz que vai ajudar a sensação de volume esférico. Pense agora no material que é feito esse objeto. Por exemplo, representar um material de metal, o brilho de foco de luz deverá ser maior e mais difuso. Caso fosse, por exemplo, material de madeira, o brilho seria menor e muito mais definido, por questão mesmo de luminosidade refletida. Para elaborarmos nossos desenhos com tramas, achuras e escalas tonais mais complexas, precisaremos começar selecionando os nossos materiais, né? Entre eles aí os principais, que é o lápis, os papéis, a borracha e o esfuminho. Lembrando que o lápis ele pode ser preto e branco ou até mesmo aquarela colorido, dependendo do que nós vamos retratar ou querer transmitir sobre isso. Lembrando que os lápis de grafite costumam ser classificados pela dureza do seu grafite, da mais suave à macia, né, que apresenta coloração preta, a mais dura por apresentar coloração próxima ao cinza aí, ao nosso grafite. A rigidez da grafite do lápis é comumente classificada em 4 tipos: a B, o H, o F e também o HB. Então tem diferenças aí de significações referente a essas letras, né? O B significa o blackness ou negritude, o F significa o fine ou a fina, que é a ponta fina, o H significa o hardness, que é aí a dureza, e o HB, que significa uma combinação entre o B e o H, que caracteriza um lápis comum mais voltado à escrita. Dentro dessas 4 tipificações, há as gradações ainda da maciez e da rigidez, de B até 9B e H até 9H. Fica uma dica aí. A maciez colaborará para uma melhor qualidade de representação das áreas aí esfumaçadas e do desenho das tramas curvas. A iluminação e o formato da superfície são importantes para planejarmos como traçar as achuras no objeto de modo a evocar a sensação de volume e representar fielmente aí, o material. Vocês podem observar nessa figura aí que o puff tem esse formato cilíndrico. Podemos utilizar a escala tonal ou trama elíptica para ilustrar o seu formato curvo. A escolha da Ashura não compreende certo ou errado. É uma escolha pessoal, não existe o certo ou errado. O importante é seguir as diretrizes aí de Ashura de acordo com a iluminação da peça e também da sua superfície. Se vocês perceberem aqui no assento, há um chanfrado que também foi demonstrado através da iluminação. Lembrem-se que a partir do tramado ou da escala tonal é possível propiciar uma diferenciação entre o material e o ambiente que o rodeia. Explorar as áreas mais iluminadas para melhorar aí o seu desenho. O formato geométrico também é interessante e também as nuances da cor ou textura existente aí neste objeto que você quer retratar na figura. Pense de onde vem o foco de luz, que vai ajudar na evocação da sensação desse volume. Pense também agora no material de que são feitos os objetos, caso sejam objetos uniformes ou pintados,
O brilho, por exemplo, deverá ser largo e indefinido. Qualquer pessoa que consegue desenhar formas básicas é capaz, sim, de desenhar a mão livre, por exemplo, uma maçã, através do uso de achuras cruzadas e com movimentos circulares para representar volume e textura, como podemos observar aí na figura ao lado. Fica aqui uma dica para vocês assistirem um tutorial do passo a passo. Na figura que está ao lado está disponível nesse link, nesse site aqui, nesse endereço que está anexo a esse slide, para vocês conseguirem melhor visualizar passo a passo desse desenvolvimento desse desenho da maçã. E por aqui nós vamos encerrando a aula de hoje sobre escala tonal e textura, e eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem, que nada melhor para fixar conceito do que fazer mais exercícios sobre o tema. Desenhe, pinte board, mãos à obra e bom trabalho. Até a próxima.